Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, hoje o nosso estudo vai ficar ainda mais interessante. A gente vai começar a resolver as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Então, até aqui a gente tinha só verificado se uma dada função era a solução da equação e agora a gente já vai começar a resolver a equação, a estudar técnicas para descobrir qual é essa função que é a nossa incógnita da equação diferencial. E a gente vai começar pelas equações diferenciais ordinárias, né? A gente viu, depende de uma única variável de primeira ordem, ou seja, a derivada de mais alta ordem que aparece na minha equação é uma derivada primeira, né? Ordem 1. Então, qual que é o modelo de equação de primeira ordem? Bom, eu tenho a mais alta derivada, y', multiplicada aqui pela constante 1, né? Se eu tiver uma outra constante aqui, basta dividir toda a equação aqui por essa constante. Se ela for diferente de zero, né? Evidentemente tem que ser diferente de zero para ser aqui uma equação diferencial de primeira ordem. Então, y' a gente tem no modelo, mais p de x, uma função, que eu estou chamando de p de x, né? Vezes a própria função y é igual a uma função aqui g de x. Bom, vamos ver o que dá. Primeiro caso é se essas funções p de x e g de x forem as duas nulas. Bom, se elas forem nulas, como é que fica a equação? Y' igual a zero, né? P de x igual a zero, g de x igual a zero. Eu tenho que y' é igual a zero. Y' não é igual a dy a dx, a derivada de y com relação a x? Isso sendo igual a zero, eu penso, qual que é a função cuja derivada é zero? É uma função constante. Então, y é uma constante. Para qualquer x, essa função ela é constante. Então, para esse primeiro caso, em que p de x e g de x são nulas, são zero, a resposta é: a função é uma função constante. Para o caso 2, qual que é o caso 2? P de x é igual a zero. Bom, nesse caso, eu tenho P de x igual a zero, mas g de x não é igual a zero. Então, eu tenho que y', olhando aqui para o modelinho de equação, y' igual a g de x. Ora, y' é dy a dx, não é? Então, dy a dx é igual a g de x, e isso implica que y vai ser igual a integral de g de x dx. Eu passo dx aqui multiplicando, e aí integro dos dois lados. Integral de dy é o próprio y. E integral de g de x dx, aí vai depender da função de g de x. Mas se eu consigo aqui integrar essa função de g de x a dx, eu encontro a minha função y. Então, aqui função constante. Aqui, quando g de x é diferente de zero, mais p de x igual a zero, eu tenho que a minha função y é igual à integral de g de x dx. Beleza? Vamos para o caso 3 para fechar. No caso 3, o meu p de x, a minha função p de x, é igual a uma constante, que eu estou chamando de a. Beleza? E g de x é igual a zero. Ora, eu vou ter então y' mais ay igual a zero. Y' mais ay igual a zero. Bom, passando o ay para o outro lado, eu fico com y' igual a menos ay. Beleza? Y' é dy a dx. Dy a dx igual a menos ay. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou trazer tudo que tiver y para o lado esquerdo, então fica dy sobre y igual a tudo que tiver x para o lado direito. Então, dy sobre y igual a menos a dx. Vamos integrar dos dois lados, né, mantendo a igualdade. Essa aqui é uma constante, a eu vou tirar para fora da integral, fica menos a, menos 1 também é uma constante. Então, eu fico integral de dy
sobre y igual a menos a integral de dx. Bom, integral de 1 sobre y dy é o quê? Logaritmo neperiano, ln de y, mais uma constante. Aqui eu não tenho limites de integração, né? Então eu tenho que adicionar aqui uma constante. Do outro lado, menos ax mais uma constante. Beleza? ln de y, então, é igual a menos ax mais uma constante 3, sendo que essa constante 3 é igual a constante 2 menos a constante 1. Tudo bem? Aqui eu estou fazendo passo a passo. Nas próximas vezes vocês provavelmente vão fazer um pouco mais direto, mas aqui eu vou fazer passo a passo para a gente ver o que acontece. Ora, agora o que eu vou fazer? Para achar y, eu vou elevar os dois lados da equação, fazer e elevado a ln de y é igual ao quê? Y. E se eu elevo aqui o outro lado, fica e elevado a menos ax mais c3. Só que isso daqui é igual a e elevado a menos ax vezes e elevado a c3. Lembra? Mesma base, eu somo os expoentes. Então o que eu fiz foi só separar aqui, porque e elevado a c3 é uma constante. Uma constante elevada e é uma constante, né? Elevada a outra constante é uma outra constante. Então no final das contas eu fico só com uma constante que eu chamei de C4. C4 é igual a e elevado a c3, e elevado a menos ax. Tem gente que vai olhar para isso aqui e falar assim, nossa, você está fazendo de uma maneira muito complicada, mas eu estou só querendo fazer passo a passo para vocês verem onde vão aparecendo constantes, né? Cada uma dessas integrações. Depois aqui, quando eu pego os dois lados e faço e elevado a y, e elevado a menos ax mais c3, eu apareço com uma outra constante aqui. Mas no fundo, depois, quando a gente pegar a prática, o que vai acontecer? A gente já vai passar daqui diretamente para esse passo aqui, y igual a c4e elevado a menos ax. A gente já vai fazendo de cabeça. O importante é que no final das contas aqui aparece uma constante qualquer a determinar, vai depender aí das condições iniciais, a gente vai ver mais para frente, ou condições de contorno, a gente vai ver isso mais para frente, mas no caso aqui vai aparecer uma constante e elevado a menos ax. Então, para equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, vocês vão notar que a gente sempre vai ter uma constante a determinar. No primeiro caso, ó, apareceu uma constante que era a própria função. Aqui, eu não fiz a integração, mas quando eu integrar g de x, vamos supor que g de x seja x. Qual que é a integral de x? X² sobre 2, mais uma constante. Eu não tenho os limites de integração. Se eu tivesse, a constante já ia sumir, já ia ter uma integração definida. Mas é uma integração indefinida, que eu não tenho limites de integração. Então, por isso, aparece também aqui uma constante. E aqui também aparece uma constante, por conta de eu não ter ainda os limites de integração, que apareceriam se eu tivesse definido o meu problema. Por exemplo, se fosse uma função y em função do tempo. Se eu falo que no tempo igual a zero, eu tenho um dado valor de y, eu já consigo determinar a minha, como a gente vai ver aí nos exemplos para frente, consigo determinar essa minha constante. Primeira ordem, lembra, vai aparecer uma constante aí que você vai determinar depois. Beleza? Então, esses são os primeiros 3 casos que a gente acabou de ver para resolver equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Beleza? Por enquanto, tá simples. Espero que vocês tenham gostado. Curtem o vídeo, compartilhem esse vídeo, compartilhem os demais vídeos do canal. Nos ajudem aí a divulgar esse conhecimento, né, sobre equações diferenciais e os outros conteúdos que eu tenho publicado aí no canal. Beleza? Valeu, bora estudar!